Seja muito bem-vinda. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. O tema da minha pregação hoje é: enchei-vos do Espírito Santo. Diz assim, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Então foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso. Diga: eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais forte, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, olhe para cá. O tema da minha pregação hoje é: enchei-vos do Espírito Santo. Muitas pessoas são ignorantes, não têm conhecimento a respeito da pessoa do Espírito Santo. Tem gente que pensa assim: eu sou cheio do Espírito Santo por isso, por aquilo e por aquilo. Só que, biblicamente falando, o que é ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia, ela nos conta, aqui no capítulo 2, que os discípulos que estavam reunidos em uma casa, em um lugar chamado cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo. E tem gente que pensa que o Espírito Santo, ele começou a existir a partir do dia de Pentecostes. Só que não. O Espírito Santo, ele é Deus, então ele é eterno. O Espírito Santo, ele não é uma fumaça que vem sobre as pessoas. O Espírito Santo, ele não é um líquido que enche um recipiente. Exemplo, um pote que você enche com algum determinado líquido. Não. O Espírito Santo, ele também não é uma força semelhante ao vento. Tem gente que pensa que o Espírito Santo, ele é como o vento, que ele sopra, que ele vai. Quando o apóstolo João escreveu: o Espírito, ele é como o vento, assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele não estava dizendo que o Espírito Santo é o vento, ou uma força semelhante ao vento. O Espírito Santo, ele é comparado ao vento. Você não vê ele, mas você vê os resultados dele. Nós não enxergamos o Espírito Santo, mas enxergamos o resultado na vida dos pecadores que se arrependem dos seus pecados e entregam as suas vidas a Jesus. Era isso que João queria dizer. O Espírito Santo, ele não é também uma pomba. Tem gente que pensa: Espírito Santo, ele é uma pomba. Não, porque está escrito que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, ele veio em forma corpórea como de uma pomba, mas não que ele era uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E qual é a missão do Espírito Santo? No Evangelho de João, capítulo 14, está escrito que o Espírito Santo daria testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Então a missão do Espírito Santo é anunciar a obra de Jesus Cristo. A missão do Espírito Santo é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. A missão do Espírito Santo é capacitar uma pessoa a viver uma vida cristã para a glória de Deus. Muitas pessoas, elas confundem. Tem gente que diz assim,
aquele irmão, nada contra, já vou fazer aqui uma observação, nada contra, cada qual ele sabe o que está fazendo. Algumas pessoas acabam se sujeitando ao ridículo, e eu acredito que aquilo não vem de Deus. Um exemplo, você há de concordar comigo. Você acredita que uma pessoa, ela gira e dá um soco na cabeça do irmão que está ao lado? Será que aquela pessoa, ela está realmente cheia do Espírito Santo? Uma vez, uma pessoa tinha uma criança ao lado, começou a girar e deu um soco na boca da criança, e a boca da criança esvaiu sangue. Eu particularmente não acredito, porque o Espírito Santo, ele não seria capaz de machucar uma pessoa. Uma vez a gente estava lá no Monte Pedra Branca, quem conhece o Monte Pedra Branca, e tinha um homem, e esse homem supostamente estava dominado pelo Espírito Santo, e ele quase se jogou do Pedra Branca abaixo. Eu não acredito que o Espírito Santo jogaria uma pessoa lá da montanha do Pedra Branca abaixo para a pessoa morrer. Então muitas pessoas, elas confundem. As pessoas pensam assim, que talvez quanto mais sinais exteriores uma pessoa demonstra, mais cheia do Espírito Santo ela é. Só que não necessariamente, porque a primeira obra do Espírito Santo é levar um coração a crer no Senhor. Jesus é a primeira obra. Um exemplo, irmãos, um exemplo aqui. Eu já estou há 13 anos no Evangelho. Eu já vi homens que subiram no altar, pularam, suaram, fizeram inúmeras coisas, e quando terminou o culto, esse homem chegou para um rapaz e falou assim, aonde fica a boca da Chico Mendes? E o rapaz foi lá na Chico Mendes, na boca de tráfico, e pegou cocaína. Mas eu não acredito que aquela pessoa estava cheia do Espírito Santo. Por mais que ele tenha pulado, por mais que ele tenha suado, por mais que ele tenha gritado, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo, ele vai te capacitar a viver uma vida para a glória de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo, ele vai te capacitar a andar no temor ao Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo, ele vai te capacitar a ser um bom servo de Cristo, a ser um bom funcionário no seu trabalho. Eu acredito que o Espírito Santo, ele vai te capacitar a ser um bom marido. Eu já vi homens que diziam-se ser cheio do Espírito Santo, e a mulher estava com o olho roxo. Eu não acredito que esse homem era cheio do Espírito Santo. Eu já vi isso, a mulher chegar com o olho roxo na igreja, e na igreja o homem pular, berrar, sapatear, fazer uma série de coisas, e a mulher está com o olho roxo. Eu não acredito nisso. Agora eu já vi homens que malemar abriam a boca, mas quando abriam a boca, Jesus Cristo era glorificado, corações eram alcançados. Então eu tenho certeza que essa pessoa sim era cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, sim, você tem o direito, porque você é cristão, de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, do seu corpo se arrepiar, de chorar na presença do Senhor, de se jogar ao chão com o seu joelho dobrado na presença de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nos leva a isso. Só que uma das obras do Espírito Santo é também nos dar o seu domínio próprio, adorarmos de forma racional, prestarmos um culto a Deus de forma racional. Queridos irmãos, a Bíblia diz, eu vou entrar aqui na minha pregação, Jesus, ele tinha acabado de subir aos céus. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que durante 40 dias, quantos dias? 40, talvez você não saiba disso, mas está na Bíblia. Durante 40 dias, Jesus andou na terra, depois de ter ressuscitado. E a Bíblia diz que ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Então Jesus, como alguns dizem, ele não ressuscitou e desapareceu. Não, ele ressuscitou, ele andou no caminho de Emaús com 2 discípulos,
Ele andou ao lado deles, e eles vinham no caminho falando a respeito da morte de Jesus. No meio do caminho eles viram que era Jesus que estava com eles. De repente Jesus, ele vai adiante. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele foi e se encontrou com os discípulos. Quem lembra de Tomé? Tomé colocou o seu dedo no buraco da mão de Jesus, e também colocou ao lado aonde Jesus tinha sido ferido por uma lança. Jesus apareceu para 500 pessoas durante 40 dias. Só que no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, depois de 40 dias, Jesus é elevado aos céus. De repente, e eu li isso hoje, depois de muitos anos eu entendi, Jesus, ele desaparece na nuvem, ninguém mais vê ele. E o que acontece? Pedro, os 10 que estavam com ele e os demais começaram a olhar para o céu. De repente, os anjos estavam no meio deles, do lado deles, e fizeram uma pergunta: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai descer, um dia ele vai voltar. O mesmo Jesus que subiu depois de 40 dias, ele vai voltar a essa terra para levar a sua igreja. É por isso que é verdade aquela frase: Jesus está voltando. Eu vou falar de novo para você dar um glória bem alto a Deus. Jesus Cristo está voltando. Jesus está, dá para você dar glória a Deus? Jesus está voltando. Jesus, ele foi, mas em breve ele voltará. A primeira vez que ele veio como um cordeiro que foi morto. Mas a segunda vez ele virá como leão da tribo de Judá, para julgar as nações e levar a sua igreja para junto de si. Antes de Jesus subir, Jesus, ele disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Tem crente que talvez diz para si mesmo: será que eu já fui batizado com o Espírito Santo? Alguém pode se perguntar. Eu nunca senti nada exorbitante. Será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Talvez você nem sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo ele entra no coração de uma pessoa e ele leva o coração dessa pessoa à conversão a Jesus Cristo. E aquela velha natureza pecaminosa, corrompida, ela é sepultada e uma nova natureza ela se manifesta. Se você me perguntar: pastor, o que é os frutos do Espírito Santo? Aí eu vou poder te dizer: alguém que tem o Espírito Santo, quando a palavra é pregada, o coração dele é tocado. Talvez ele dá um glória, talvez ele chora, talvez ele dá isso é frutos, ele dá um aleluia. Quando o louvor a Deus está soando, alguém que tem o Espírito Santo, ele pode manifestar um dos frutos, se derramando aos pés do Senhor, chorando. Isso é frutos do Espírito Santo. Então, querido irmão, ainda que você não pule, ainda que você não grite, mas se você crê na pessoa de Jesus, se você confia que Jesus é o teu Salvador, se você confia que Jesus morreu numa cruz por você, pode ter certeza que você já foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já entrou no seu coração, o Espírito Santo já fez morada no seu coração. A partir desse momento você é propriedade de Jesus, você é propriedade do Espírito Santo. Ainda que você não pule, ainda que você não gire, mas se você crê na pessoa de Jesus, você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Só que a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, pastor, o que era o dia de Pentecostes?
O dia de Pentecostes era uma festa que todo o judeu ele comemorava. Por quê? Porque Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Então a festa de Pentecostes era a comemoração por Deus ter dado a Moisés os 10 mandamentos. Tem gente que diz assim, ó, a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia é só mais um livro. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Sabe como as sociedades basearam o que é certo e o que é errado? Através dos 10 mandamentos. Sabe por que as pessoas sabem que roubar é errado? Porque está escrito, não furtarás. Sabe por que as pessoas sabem que não matar é errado? Porque está escrito na palavra, e foi escrita há quase 4.000 anos atrás, não matarás. Sabe por que está escrito que a inveja é errado? Porque está escrito, não invejarás a propriedade do teu próximo. Então, irmão, por mais que tentem atacar a Bíblia, por mais que tentem atacar a palavra de Deus, por mais que tentem dizer que ela não é verdadeira, mas eu tenho certeza que além de ser verdadeira, muitas coisas nessa terra só existem por causa da palavra de Deus. Então a festa de Pentecostes era a comemoração de que Deus havia dado ao seu povo os 10 mandamentos. E você talvez saiba, talvez não, o mandamento que mais me toca é que devemos adorar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de toda a nossa alma. Isso toca muito a minha alma. Então essa festa era a comemoração disto. E a Bíblia diz, e eu me encaminho para encerrar, que os apóstolos, eles estavam reunidos. Judas já tinha se matado, Judas se enforcou. E a Bíblia diz, Pedro pregou isso, que quando ele se enforcou, possivelmente o galho quebrou, e ele caiu, e o seu intestino, as suas vísceras se abriram. E Pedro disse assim, ó, Judas traiu Jesus para que se cumprisse a palavra de Deus. Depois disso, Judas é substituído, e a Bíblia diz que agora, em uma casa, um cenáculo, tinha aproximadamente 120 pessoas. E de repente, enquanto elas oravam, enquanto aquele povo clamava, querido irmão, quer ver o céu se abrir? É a igreja se reunir em oração. O céu, ele se abre quando a igreja, ela se reúne em oração. Quando o apóstolo Pedro, ele foi preso, está escrito assim, ó, e a igreja estava reunida orando em seu favor. Enquanto a igreja orava, o anjo ia até a prisão e dava a Pedro o grande livramento. Queridos irmãos, o anjo foi até a prisão buscar Pedro, mas foi a oração que foi ao céu buscar o anjo para levar ele até a prisão onde Pedro estava. Não tenha dúvida, tem coisas que só vão ser resolvidas quando você orar. O obreiro Juarez passou 4 dias quebrando a cabeça. Quando ele orou por alguns minutos, depois de 4 minutos ele foi respondido. Muita porta não se abriu ainda, porque você não dobrou o seu joelho para orar. Muita bênção não chegou ainda, porque você não dobrou o joelho para orar. Quer ver o céu aberto? Dobra o teu joelho dentro do teu quarto, porque dentro de um quarto fechado, com um crente orando, tem um céu aberto, e os anjos subindo, levando a sua oração, e os anjos descendo, trazendo resposta para a sua oração. A Bíblia diz, querido irmão, que de repente veio um som, como se fosse um vento impetuoso e veemente, veio sobre aquelas 120 pessoas ali reunidas, crentes fiéis. Irmão, falava para o Roberto agora, faz 13 anos que eu sou crente, cristão. Eu sou da velha guarda, sou novo, mas eu sou da velha guarda. Falei para ele, eu e o pai dele já deve ter o quê? Uns 30 anos de crente, Roberto? Mais ou menos, né? Eu tenho 13. E eu gosto dos crentes antigos. Pastor, o que é o crente antigo? É o crente que ora.
É o crente que chora. É o crente que chega na igreja, a primeira coisa que ele faz é dobrar o joelho para orar. Esse, irmão do céu, esse é o crente que tu levanta a calça dele, o joelho está marcado pela oração. Esse é o crente à moda antiga. Esse é o crente que quando ora, o céu ele se abre. Esse é o crente antigo. Esses aqui, esses 120, eram aqueles crentes fiéis, tementes. Hoje, ser crente está na moda, não é? Só não está na moda ser fiel, mas ser crente está na moda. Mas Deus, ele procura os fiéis, sabe? Aquele povo de oração, aquele povo desprezado, aquele povo humilhado, aquele povo quadrado, aquele povo careta, aquele povo que a multidão está vindo de um lado, ele está indo do outro, dizendo está errado, não é? Aquele povo que está todo mundo fazendo a mesma coisa, e ele diz, eu não sou todo mundo e eu não vou fazer a mesma coisa. Aquele crente que está todo mundo pecando, mas ele diz, eu não vou pecar, porque eu tenho um relacionamento com Cristo, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que prestar conta com Deus. Querido irmão, é esse tipo de pessoa que Deus está procurando. É esse tipo de crente, crente quadrado, crente careta, mas crente fiel, crente que ama a Deus, crente que ama as almas, crente que ama a palavra de Deus. Eles estavam reunidos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em novos idiomas. A Bíblia diz que em Jerusalém, por ocasião da festa, tinha pessoas da Síria, de Roma, de vários países ao redor. E aqueles 120, um exemplo, dentro daqueles 120 tinha gente que falava sírio, tinha gente que falava a língua romana, tinha gente que falava o árabe, porque tinha nações árabes, pessoas das nações árabes que estavam ali. Tinha pessoas que falavam idiomas. Aí, algumas pessoas olharam para aquele povo humilde, aquele povo sem conhecimento, aquele povo que malemar sabia ler, agora falava um novo idioma. Imagina eu, irmão, imagina eu, alguém que malemar terminou o 2º ano do ensino médio, subir nesse altar e do nada, the best in the world, a língua até tranca, ela é. Imagina aí, irmão, começar a falar inglês fluentemente. Vocês iam falar, que trem que deu nele, ela é? O que deu no pastor? Foi mais ou menos a mesma sensação. Aquele povo olhou, que é isso? Esse povo aí falando árabe, falando sírio, falando a língua dos romanos, mas é tudo pescador, é tudo analfabeto, é tudo gente que nem sabe ler. Como é que está falando novos idiomas? Só pode que estão bêbados. De repente Pedro se levanta, opa, não tem ninguém bêbado aqui não. Agora é 9 horas da manhã, como é que está todo mundo bêbado? Não, se cumpriu a profecia do profeta Joel, que diz assim, nos últimos dias, eu, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens profetizarão. E ali a profecia, ela se cumpre. Pedro estava dizendo, e você pode acompanhar comigo, veja só, nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito até sobre servos e servas. Por que Pedro disse isso? Porque só reis e sacerdotes se manifestavam com o Espírito Santo. Só que agora uma nova era foi inaugurada. Agora todo aquele que crê no Senhor Jesus receberá também o Espírito Santo de Deus. Eu
vou falar de novo, o apóstolo Pedro pregou a época em que só o rei, lembra de Saul? A Bíblia diz que Saul, ele foi no arraial dos profetas e ele profetizou porque o Espírito Santo se apoderou dele. Então Pedro estava dizendo: acabou a época que só os maiores reis e sacerdotes recebem o Espírito Santo. A partir de agora, todo aquele que crê em Jesus receberá o Espírito Santo, seja jovem ou seja velho, seja jovem ou seja velho. Eu vim aqui hoje para lhe dizer, levante a sua mão para dar glória a Deus. Eu vim aqui hoje para lhe dizer, não importa a sua escolaridade, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você crê em Jesus, você pode no dia de hoje ser cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta as duas mãos, seja cheio, isso, vai dando glória a Deus, vai dando aleluias ao nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias. Pedro, ele disse: a partir de agora, o mais simples dos cristãos, ele pode ser cheio da presença gloriosa do Espírito Santo. O mais inculto dos cristãos, o mais pobre dos cristãos, o mais humilde, se ele buscar, se ele se humilhar, querido, eu acredito como pastor que ser cheio do Espírito Santo é quando eu vivo uma vida para a glória de Deus. Quando a minha vida, irmã Clarice, ela resplandece a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Quando eu olho para a pessoa e eu posso ver no rosto da pessoa o brilho do Espírito Santo, porque quem é crente conhece outro crente, sim ou não? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ore a Deus para que você seja cheio do Espírito Santo. Quando eu era recém-convertido, eu entrava dentro do meu quarto e eu começava a orar. Eu dizia: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser revestido pelo poder do Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo habite na minha vida. E quanto mais eu pedia isso, mais eu conhecia a pessoa de Jesus, porque quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais a Jesus eu conheço, mais a pessoa de Jesus eu conheço, mais a Jesus eu sirvo com fidelidade. Querido irmão, saia daqui hoje pedindo a Deus para que Ele venha te encher com o Espírito Santo. Oh, aleluias. Saia daqui hoje dizendo: Espírito Santo, faça morada dentro do meu coração, para que eu conheça a Cristo e a obra que Cristo fez na cruz do Calvário pelos meus pecados e em meu lugar. Entre dentro da tua casa, vá para dentro do teu quarto e diga para Deus: me encha, Senhor, com o teu Espírito Santo. Quando eu era jovem, eu tinha 17 anos, eu me reunia com os outros jovens e nós orávamos na madrugada, e a nossa oração era: Espírito Santo nos enche, enche-nos Espírito Santo. E tinha jovens, irmãos, que não aguentava ficar de pé, caía no chão em lágrimas. Eu era um que eu não aguentava ficar de pé, eu caía no chão em lágrimas, e ali o Espírito Santo, ele me enchia, ali o Espírito Santo me renovava, ali o Espírito Santo me capacitava. Querido irmão, peça para que o Espírito Santo te capacite. Diga: Espírito Santo, que a minha vida seja guiada pelo Senhor. Aleluias.